programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implante Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí com mais uma edição do nosso Muito Mais Saúde, levando informações a vocês sobre todos os assuntos que se possa falar da área de saúde, que é muito grande, muito vasta, né? Hoje nós vamos conversar com um jovem, que é o Rafael Cipriano, que já está aqui, sobre homeopatia. O Rafael é biólogo de formação, mas trabalha com homeopatia, ele não é médico, e o Rafael dá cursos de homeopatia lá em Lumiar, inclusive tem um curso que vai começar agora em março. Depois ele vai comentar o curso, em que lugar é, como se faz a inscrição, tudo isso. E a homeopatia é uma área de trabalho muito interessante, inclusive nós temos muitos médicos aqui em Friburgo que trabalham com homeopatia, além de uma outra especialidade. Eu tenho duas amigas que trabalham com pediatria e homeopatia e, enfim, elas fazem uso da homeopatia em casos muito específicos, selecionados. Mas eu gostaria de apresentar a vocês o Rafael e vamos começar a conversar com ele sobre o que é essa especialidade, essa área, né, de trabalho tão interessante que é a homeopatia. Rafael, boa noite. Boa noite. Norberto, tudo bem? Tudo bem, Rafael. É um prazer receber você aqui, né? E você há pouco tempo participou do programa da Luciana. Sim, exatamente. Né? Isso, Luciana, nossa companheira aqui da TV Zoom. Mas, Rafael, a sua família é de Friburgo, né? Na verdade eu sou friburguense, sou nascido em Friburgo e saí de Friburgo para estudar. Lá em Viçosa, né? Lá em Viçosa, morei também um tempo em Recife. Olha, que bacana. E retornei em Friburgo em um ano e meio, mais ou menos, que eu retornei. E vim com essa ideia de trazer essa questão da homeopatia para cá, essa formação em homeopatia. Em homeopatia. Você é daqui da cidade ou você é lá de Lumiar? Eu sou de Olaria. Ah, de Olaria, né? Sou de Olaria. Por que você montou seu curso em Lumiar? Você achou mais interessante que o curso vai ser em Lumiar, né? Na verdade, assim, eu atualmente estou com 2 turmas em andamento do curso, uma em Teresópolis e uma em Minas Gerais, e iniciando agora 2 turmas, uma em Lumiar e uma em Petrópolis. Que bacana. Então, eu vim tentando trazer essa formação de homeopatia que eu tive na Universidade Federal de Viçosa, que eu tive 4 anos de formação, tentar trazer um pouco isso para essa região serrana do Rio, porque tem, vamos dizer que ainda tem pouco trabalho ou pouco conhecimento da população sobre a homeopatia como um todo, principalmente na abordagem, como a gente vai conversar ao longo da entrevista, nessa abordagem mais ampla da homeopatia, não só para ser humano, mas também para animais, plantas, pra ambientes, natureza, para a terra, né? Para a natureza, né? Eu como biólogo de formação, né, eu tenho uma admiração muito pelo trabalho da homeopatia nos ambientes, né, na natureza, né? Eu tive dando uma passada de olhos nos livros aí que você trouxe para mostrar e vi muito interessante o uso da homeopatia na natureza, no meio ambiente. Assim, não deu para eu ler muito, mas pelo menos deu para ter uma noção. Agora, falando da homeopatia, Rafael, em que consiste, como é que surgiu, qual é a base, assim, científica, vamos dizer, técnica da homeopatia? Como é que ela funciona? Então, é muito interessante a origem da homeopatia, Norberto, porque, assim, ela já é uma terapia, uma medicina muito antiga, então data a origem da homeopatia de um artigo publicado em 1796 e foi criado por um médico alemão, Samuel Hahnemann. Então, Hahnemann, na época, ele estava muito desiludido com as práticas médicas da época. Então, naquela época, tinha uma prática médica que não tinha muita eficiência, né? Então, ele, como médico, ele começou a
a clinicar por um tempo, se desiludiu com a medicina, com os resultados que ele estava tendo na época, e ele era um poliglota, então ele começou a trabalhar com tradução de livros de medicina. Então, traduzindo um livro do Cullen, que era um médico da época, de matéria médica, ele viu sobre as indicações da quina, que é uma casca de uma árvore, para a questão da cura da malária. Então, ele, estudando os resultados, né, dessa matéria médica, ele foi tentar compreender por que a quina era boa para a malária. Então, ele pegou e começou a tomar doses gradativamente mais elevadas da quina. E o que ele percebeu? Ele percebeu que ele não tinha malária, né? Ele foi tomar a quina para experimentar a quina e ver qual era o efeito dela. Então ele foi tomando a casca da quina e ele percebeu que ele começou a ter febre alta, calafrios, dores nas articulações, diarreia, uma série de sintomas que eram geradas pela malária também, que eram características da malária. Então ele começou a perceber que a quina, quando ela era tomada numa pessoa saudável, ela gerava o mesmo quadro de sintomas da malária. Então ele resgatou, ele como estudioso, né, um grande estudioso da medicina, ele resgatou uma ideia que vinha de Hipócrates na Grécia, que é o pai da medicina, né, que criou a medicina. Ele resgatou a ideia de que o semelhante cura o semelhante. O que isso quer dizer? Se uma pessoa tem malária e toma quina, ela vai ser curada da malária. Por quê? Porque a quina tem a capacidade de produzir o mesmo quadro de sintomas que a malária gera também. Então, quando você toma quina e está com malária, você é curado. Mas quando você não está com nenhuma doença, está saudável e toma a casca da quina, você adquire o mesmo quadro de sintomas que a malária gera. Ou seja, a malária gera a quina gera um quadro de sintomas que é compatível com o mesmo quadro de sintomas da malária. Agora vamos fazer vamos fazer um exemplo um pouco mais didático para a gente entender isso. Vamos falar um pouco do café. O que o café gera, Norberto, numa pessoa, quando a pessoa toma muito café? Ele gera uma certa alteração no sistema nervoso, diminui o sono, mexe talvez com a adrenalina, estimula, deixa a pessoa num estado assim de excitação. Né? Por isso é que, inclusive, existem uma série de conselhos e proibições para pessoas que já têm problemas emocionais de não usar muito café ou nem usar o café. Aliás, nem seria só o café, a cafeína que existe no chá, essas coisas. Né? Exatamente. Então, o café, o que ele gera? Ele gera um quadro de sintomas na pessoa. Sintomas. Né? Como qualquer coisa que a gente toma, gera em doses maiores, uma certa alteração na gente. Exato. Seja um veneno ou seja alguma coisa, um chá, igual na fitoterapia, né, nas plantas medicinais, se a gente toma um chá por muito tempo, aquele chá começa a intoxicar a gente. Então, voltando para o caso do café. O café, ele gera ansiedade, agitação, taquicardia, adrenalina, insônia. Então, ele gera esse quadro. O que a homeopatia do café vai curar? Vai curar insônia, agitação, ansiedade, adrenalina, o mesmo quadro que ela gera. Então, é essa a ideia da homeopatia, de que o semelhante cura o semelhante. Se vem uma pessoa agitada, com insônia, com ansiedade, com taquicardia, num consultório para tratar com homeopatia, você vai pensar logo na homeopatia do café. Claro que tem várias outras homeopatias, porque é um sistema muito amplo. A gente tem já experimentadas mais de 4.000 substâncias, né, milhares de substâncias que a gente utiliza na homeopatia. Né? Então, é um sistema muito amplo. Então, esse é o primeiro princípio da homeopatia, o semelhante cura o semelhante. E aí, o que o Hahnemann percebeu? Ele começou a botar isso em prática e começou a obter resultados muito concretos e muito profundos na época. Então, isso em final de 1790, já entrando em 1800, ele começou a fazer uma série de experimentos e viu que realmente
essa filosofia que vinha de Hipócrates na Grécia há milhares de anos atrás, tinha sentido. Ela era prática, mas ao longo da história da humanidade isso tinha sido deixado de lado. Isso não tinha sido aprofundado da maneira que deveria ter sido. Então Hahnemann resgata isso e aí ele começa a ter um segundo empecilho, que era de utilizar substâncias, porque a gente não utiliza só plantas, a gente utiliza minerais, produtos de origem animal. Então a homeopatia é feita de qualquer coisa, né? A gente pode fazer homeopatia com qualquer coisa. Então ele começou a ter um empecilho de utilizar... Como que eu vou utilizar substâncias que são tóxicas? Por exemplo, um veneno de cobra, homeopatia, por exemplo, laquesis, que é uma homeopatia feita do veneno da cobra surucucu, que é uma das homeopatias que a gente usa muito nos tratamentos. Como é que é o nome? Laquesis? Laquesis. Laquesis, sim. Homeopatia arsênico álbum, que é feito do arsênico, que é uma substância tóxica, veneno, que mata, que é um veneno. Então ele começou a diluir essas substâncias. E ele percebeu que quando ele diluía essas substâncias, e num segundo momento ele percebeu que além da diluição ele começou a agitar as substâncias. Então ele pegava o arsênico, diluía numa substância de álcool e água e começou a agitar essa substância. Agitar é simplesmente bater. Então o movimento da homeopatia é você pegar a homeopatia, diluir e bater na mão. Por 100 vezes. Isso na homeopatia a gente chama de sucção. Então, o processo da diluição com o processo da sucção, que é a agitação, a gente dá o nome de dinamização ou potencialização. Por que potencialização? A gente aumenta o poder, a potência de cura de uma substância. Então, ela começa a adquirir um potencial de cura muito mais profundo nos seres vivos como um todo, não só nos seres humanos. A gente vai ver ao longo da entrevista que a gente vai falar um pouco dos animais, das plantas, né? Então, basicamente, quer dizer, em princípio, a maior parte dos produtos que o homeopata usa, ele é diluído, como você disse que o Hahnemann testou, em álcool e água. Sim. E além da diluição, que ele ia diluindo cada vez mais, até não ter quase mais nada ali. Assim. Exatamente. Quando a gente está trabalhando com homeopatia, hoje em dia a gente está passando por um momento na humanidade que as terapias naturais alternativas elas estão sendo muito resgatadas. Sim, né? Muito. Então isso tem a ver um pouco com o desequilíbrio nosso dos seres humanos, não só dos seres humanos, mas também da natureza, dos animais. Então a gente está num momento realmente de grande desequilíbrio, com muitas enfermidades aparecendo, surgindo. Então ele percebeu que essas substâncias diluídas e dinamizadas, elas não atuam só no nosso corpo físico, eles atuam no nosso corpo energético também. Então esse fato de diluir e dinamizar e bater e agitar era uma forma de liberar a energia curativa das substâncias. Então ele via diluindo e agitando, gradativamente, até chegar num ponto que aí a gente dá uma denominação para essas diluições de CH. CH significa centesimal hahnemanniana, ou seja, a diluição é uma parte da substância para 100 partes da solução de álcool e água. É sempre álcool e água, é o veículo? O veículo normalmente usado é álcool e água. Né? É o mais usado, mas a gente tem outros veículos, né? Eu não vou entrar muito nessa... Não, é só mesmo para esclarecer. Mas assim, quem toma homeopatia conhece que muitos homeopatas indicam homeopatia em glóbulos, né? Ou em papel, que é lactose ou sacarose. Mas, enfim, o processo básico é esse processo de diluição e agitação. Então, esse processo, o que ele gera? Ele gera uma extração da energia vital. Eu, como homeopata popular, eu gosto de falar em termos de informação. Ou seja, cada substância da natureza carrega uma informação. Por exemplo, uma homeopatia feita do sal de cozinha, que é uma homeopatia que a gente usa muito, chamada natro muriático, ela é homeopatia o quê? Para uma pessoa que é seca, porque o sal é seco, né? Seca as coisas, conserva, cristaliza. Então, qual que é a informação que ele carrega? Ele carrega essa informação, carrega a informação da secura. Então, o que a pessoa que tem as características de natro muriático apresentam? Apresenta secura,
nas mucosas. É uma pessoa seca, que carrega muita mágoa, muita angústia. É uma pessoa que cristaliza muitas coisas da vida, que tem muito ressentimento, porque ela seca. Então, a homeopatia, a gente não está lidando só com o corpo físico, a gente está lidando também com o nosso corpo mental, emocional, né? E energético. Então, essa diluição e dinamização faz com que a gente tenha, no vidrinho de homeopatia, a energia dos elementos da natureza. E acima de uma diluição tal, a gente não vai ter mais substância, só a energia. Então, isso converge muito com algumas terapias energéticas, naturais, alternativas, né? A gente tem vários nomes, que hoje em dia estão muito difundidas aqui no Brasil, no mundo, que é a acupuntura. Então, a medicina oriental, ela já trabalha muito em termos das energias. Então, a medicina ayurveda, a medicina chinesa, né, com a questão dos chakras, dos canais de energia do nosso corpo, que tem como base a questão da massagem, a questão da acupuntura. Então, ela está lidando com a energia vital do corpo. E de uns 100 anos para cá, né, de 1900 e pouco, quando surgiu a física quântica, a gente começou a ter uma base que realmente a ciência chegou num ponto que está convergindo com muitas das terapias que foram criadas ao longo da humanidade, que tinham como base a questão energética. Porque a gente tem... a gente não é só matéria, a gente é matéria e energia. Então, a homeopatia está lidando no nosso campo energético, como a acupuntura também está lidando com o nosso campo energético. Agora, a homeopatia está lidando com substâncias diluídas e agitadas. A acupuntura está lidando com essa agulha. Você agita e para de agitar. Isso não faz a substância voltar ao estado anterior? Não, é como se ela criasse um campo. E fica. Depois que agitou, ele mantém, seja nos glóbulozinhos, seja no líquido que você faz, né? Você pode usar gotas, glóbulos e papéis, não é isso? O líquido, na verdade, o líquido é a base para todos, né? Glóbulos e... A questão dos glóbulos, a gente faz o líquido e depois impregna os glóbulos com a substância líquida. Então, líquido, né? Basicamente, a gente tem que fazer uma substância sempre líquida. Voltando nessa questão até do Hahnemann para te responder, o que o Hahnemann percebeu? Que quanto mais ele diluía e agitava uma substância, mais poder curativo aquela substância apresentava. Então, ele chegou e começou a chegar a diluições altíssimas, ou seja, a diluições na CH 200, 1000, 10.000, 100.000, então 1 milhão. A gente não tem limite para diluição em homeopatia. E quanto mais você dilui e agita uma substância, mais profundo ela vai entrar nos nossos corpos energético, mental e emocional. Então, quando a gente está numa diluição baixa, normalmente as diluições baixas a gente usa para tratar o nosso corpo físico mais. E quando a gente começa a elevar cada vez essa diluição e essa dinamização, a gente está entrando cada vez mais no campo mental, emocional e energético da pessoa. Então, por isso que a homeopatia tem um poder de curar muito profundo, porque a gente está lidando com cura não só na escala física, mas principalmente na escala mental, emocional e energética da pessoa, que é onde está a grande parte dos adoecimentos do ser humano. Então, o corpo físico é uma consequência, muitas vezes, do nosso desequilíbrio emocional e mental. Então, essas terapias naturais, elas têm isso em comum como base, né? A gente tem que tratar o nosso corpo emocional e mental. E a homeopatia vem nessa ideia. Meus amigos, nós estamos aí terminando o primeiro bloco, conversando com o Rafael, que faz homeopatia. O Rafael tem uma formação em biologia. Ele trabalha com a homeopatia, principalmente para dar cursos. Daqui a pouco a gente retorna. Até já. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar
a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. Ah, e ainda tem um atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Frilab Laboratório, o mais completo laboratório no coração de Nova Friburgo. Atendimento humanizado para crianças e adultos. Exames realizados com os mais modernos equipamentos, proporcionando resultados precisos. Área exclusiva em nosso site para médicos e pacientes retirarem os resultados dos exames. A sua saúde é seu maior bem. Cuide dela com quem entende de qualidade. Frilab Laboratório, Centro e Olaria. Estamos de volta aí falando sobre homeopatia com o Rafael Cipriano e ele vai nos falar um pouco agora sobre a aplicação da homeopatia, das técnicas e tudo, ligada ao tratamento, ajuda ao ser humano. Ô Rafael, fala um pouco sobre essa parte então, muito importante, depois nós vamos falar sobre o uso da homeopatia na veterinária. Você sabe que houve um tempo aqui, eu não me lembro o nome da profissional, trouxemos aqui uma veterinária que trabalha com homeopatia também. Sim. Viu? Foi muito bom o programa. Eu acho que já tem um ano ou mais que ela falou sobre isso e foi muito bom, o pessoal gostou muito do programa. Sim. Então eu queria que você então falasse sobre como que se pode usar a homeopatia para benefício do ser humano, em que ela funciona mais, em que ela não seria bem recomendada, porque tudo tem esse lado, né? Com certeza. Então pode começar a falar. Como você falou no último bloco, a gente vai falar um pouquinho que eu acho uma área muito interessante, que é de muito interesse meu, a questão da homeopatia para os animais, para as plantas, né? Sim. Uhum. Agora sim, a homeopatia ela surgiu do tratamento para ser humano e depois foi expandido para as outras áreas. Uhum. Então, todo homeopata, independente da área que ele for trabalhar, ele tem que entender sobre a homeopatia para ser humano. E como se dá a ideia do tratamento homeopático para ser humano? Ele tem uma ideia, uma base filosófica diferente da medicina convencional, a gente chama também de medicina alopática, né? Então a medicina homeopática, como a gente estava falando, baseia na ideia de que o semelhante cura o semelhante. Uhum. E a medicina convencional, que a gente utiliza, né, dos planos de saúde, do SUS, se baseia na ideia de que os contrários curam os contrários. Ou seja, na medicina convencional você utiliza substâncias que combatem, que vão contra uma doença, na verdade um sintoma específico. Então você trabalha com substâncias sempre antes, né? Anti-inflamatório, antibiótico, anti-alérgico, uma série de que combatem
sintoma específico. Um sintoma, é verdade. E aí você utiliza substâncias químicas concentradas, isoladas em laboratório, produzidas, né, isoladas de plantas ou produzidas, faz um remédio e vai tomar aquele remédio para combater um sintoma específico. E quando você vai no médico convencional, você não vai num médico que vê seu corpo como um todo normalmente, você vai num médico específico do problema que você está tendo. Então, se você está tendo um problema na parte urinária, você vai num urologista. Se você está com problema na parte do coração, você vai no cardiologista. De pele, dermatologista. Então, você sempre separa, né? Então, você está com problema de pele, você vai no dermatologista. Mas a questão é o seguinte, nosso corpo é um corpo integrado. Então, quando a gente separa e vai cada um no médico diferente, a gente perde a unidade um pouco do nosso corpo. E a homeopatia, ela preza pela unidade. É uma medicina que a gente diz holística, né? Esse termo holístico de uns anos para cá, ele vem sendo muito falado, muito conversado sobre isso. Porque ela compreende, o holismo compreende o homem como um todo, né? Exatamente. Então, a homeopatia, ela vem nessa ideia holística do ser humano. E holístico não só do corpo físico, mas principalmente da integração do nosso corpo com as nossas emoções e a nossa mente. Então, quando você vai, por exemplo, fazer um tratamento de homeopatia, o homeopata ele vai conversar com você coisas que um médico convencional nunca vai perguntar para você. Por exemplo, como você se alimenta? O que você gosta de comer? Ou, por exemplo, quais são seus hábitos de esportes? Como que é a sua reação ao frio, ao calor? Como é seu sono? Como que são seus sonhos? Então, como que é sua reatividade com relação a alguém que te contraria ou alguém que te consola? Como que você reage ao consolo ou alguém que te contraria? Ou, por exemplo, como como uma perda na sua vida te afeta emocionalmente? Então, isso tudo são aspectos que um homeopata vai levar em consideração. Então, a gente vai abordar o histórico de doenças que a pessoa tem, a hereditariedade, uma série de aspectos, mas muitas coisas no nosso campo emocional e mental. Porque a homeopatia, a gente tenta criar um perfil, uma personalidade, um temperamento ou uma constituição da pessoa como um todo. Para poder abordar, então, o indivíduo como um todo. Né? Exatamente, porque cada medicamento, ele carrega um perfil específico. Eu trouxe um livro que eu queria mostrar umas imagens. Pode mostrar, mostra sim. Para ficar bem didático. O Noé vai dar uma espécie de close. Esse livro está escrito em espanhol, mas eu gosto muito das imagens dele. Então, essa imagem aqui, por exemplo... Olha lá, foca bem para ele ali, ó. Mostra para a câmera dele. Da imagem Essa imagem, por exemplo, é a homeopatia natromuriática que a gente estava falando, a homeopatia feita do sal de cozinha. Aquilo ali é uma pedra de sal. E aqui tem uma imagem de uma pessoa representativa de natromuriático. Qual é? A pessoa que está em pé, que está sentada? As duas pessoas, as duas. Né? Porque a pessoa que está em pé é uma pessoa adulta e outra é uma criança. Então, são pessoas secas, que têm uma característica tanto física como mental e emocional específica. Então, quando você vai fazer um diagnóstico, a gente vai ver isso tudo e vai construir um perfil de uma pessoa. Eu queria mostrar só mais umazinha para ficar bem didático. Aqui, por exemplo, a homeopatia que se chama pulsatila. Pulsatila. Pulsatila é uma homeopatia que a gente usa muito no feminino, tem muito a ver com Abaixa um femininas. Pouco o livro para aparecer o título lá em cima, lá, pulsatila, né? Então, a gente constrói um perfil psicofísico da pessoa e até dos traços da pessoa, os traços físicos dela, de rosto, de corpo. Então, a homeopatia ela leva o ser humano como um todo. E esse livro ele mostra essas imagens e eu acho muito didático. Quando a gente vai começar a estudar a homeopatia, a gente vai começar a entender a essência dos seres humanos. Então a gente começa a estudar as principais homeopatias
né, como eu falei, que tem algumas de origem mineral, outras de origem vegetal, outras de origem animal, principalmente, né? A gente começa a entender o ser humano, como o ser humano se comporta em termos emocionais, sociais e mentais. Então, é muito interessante porque é um trabalho de autoconhecimento. A pessoa se autoconhece e começa a enxergar as pessoas ao seu redor de uma forma muito mais aprofundada e muito mais, assim, entendendo melhor como funciona a cabeça e as emoções das pessoas. Então, quando você vai tratar com homeopatia, a gente não vai tratar, a gente pode tratar com homeopatia somente sintomas. Então, a homeopatia tem um potencial de cura muito amplo. A gente pode pegar e tratar doenças específicas que você está tendo, por exemplo, uma crise de gripe, ou uma contusão, ou, por exemplo, uma febre amarela. Você tem homeopatias para tratar esses problemas e com resultados muito eficientes. Né? Então, até no caso da febre amarela, eu indico a quem está assistindo o programa para procurar um homeopata caso tenha problema com febre amarela, que é o que a gente está passando hoje em dia. Ou dengue, porque a gente tem um resultado muito efetivo. Né? Na época que eu morei em Recife, né, lá tinha muito caso de zika, chikungunya, dengue. Então, eu tratei alguns casos de forma muito eficiente com homeopatia. Então, a gente pode tratar doenças agudas, que a gente fala, doenças que são... que tem um quadro muito agudo que aparece e alguma doença contagiosa específica, né? Mas a homeopatia, o interessante da homeopatia é a gente tratar as doenças crônicas. Doenças crônicas são doenças que acompanham o ser humano ao longo de toda a vida e que na medicina convencional a gente não consegue ter resultados muito concretos de cura. Você consegue remediar, né? Mas aquela remediação, ela segue ao longo da vida toda da pessoa. Ela vai tomar um remédio controlado. Às vezes, como, por exemplo, o diabetes. Você consegue controlar, mas não existe ainda um medicamento que você tomou uma semana e fique curado. A cura não existe nesse sentido. A pressão alta, por exemplo, né? Você consegue controlar com mudança de hábitos de vida, perda de peso, mas na homeopatia eu não sei, por exemplo, é que nós estamos já quase terminando o segundo bloco, mas depois nós vamos conversar um pouco sobre isso, podemos falar no terceiro bloco, a gente fala um pouquinho, né? Claro. Então, meus amigos, nós estamos aí quase chegando ao final do segundo bloco, mas eu gostaria de perguntar a Rafael, por exemplo, na homeopatia, você tem algum tipo de tratamento que acabe com o problema da pressão alta ou você tem um medicamento, como existe na alopatia, que controle e a pessoa vai usando aquilo? Então, na homeopatia, pelo fato de a gente ver o ser humano como um todo, a gente vai ver, por exemplo, várias homeopatias que pegam um quadro de pressão alta. Como eu falei com você, a gente tem milhares de homeopatias. Claro que a gente utiliza uma base principal de umas, vamos dizer, de umas 50 a 100 homeopatias que são as mais utilizadas. Mas como muitas vezes o problema de pressão alta, ela não vai estar ligada com o físico da pessoa. A pessoa pode começar a ter pressão alta relacionado com uma pressão emocional e mental de outra área da vida dela, talvez ela tenha perdido o emprego. E isso é uma coisa que a gente vê na prática. Pode ser familiar, pode ser genética, né? Por exemplo, um indivíduo que nasceu de pais hipertensos, ele tem mais facilidade de desenvolver, que aí vem geneticamente. Um indivíduo que está obeso e, além de tudo, tem esse problema de estresse, bebe álcool, né? Mas daqui a pouquinho, então, Rafael, nós estamos terminando o segundo bloco, nós vamos continuar. Até já, meus amigos. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde.
Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta aí para o terceiro bloco, meus amigos, conversando com o Rafael Cipriano, que é um biólogo de formação, mas que trabalha com homeopatia. E o Rafael vai dar agora em março um curso que será realizado em Lumiar, né? Exatamente. E depois ele vai mostrar e vai dizer em que lugar de Lumiar, ali no centro, onde vai ser dado o curso, como é que é feito. Mas voltando àquela questão, Rafael, você termina o assunto aí. Eu vou só terminar porque, né, no último bloco a gente cortou, a gente estava construindo a ideia, que na homeopatia a gente não coloca que tem doenças incuráveis na homeopatia, né? Porque quando a gente começa a tratar o ser humano como um todo, a gente começa a ter resultados muito efetivos com algumas pessoas. Então, por exemplo, no caso da pressão alta, você pode ter 10 pessoas com pressão alta tratadas com 10 homeopatias diferentes. E você pode ter um resultado muito efetivo de cura em 5 e talvez em 5 outras não. Por quê? Essas 5, elas vão estar mais abertas para a cura, e a gente fala na homeopatia que a cura é holística, depende também do empoderamento da pessoa, de mudança de hábito de vida. Não adianta uma pessoa querer se curar de pressão alta e comer alimento com muito sal. E continuar no mesmo esquema, fora do peso, obesa, enfim. Exatamente. Desregradamente, né? Então, a homeopatia ela vai auxiliar nesse processo de mudança da pessoa, né? De mudança para gerar uma cura. Então, a causa do problema, muitas vezes, de muitas doenças, está no mental e no emocional. Por isso que a gente coloca que é importante a gente tratar com o nosso mental e emocional, porque, como eu estava falando, muitos casos de pressão alta têm a ver com a pressão na família, estresse, com a pressão no trabalho. Então, quando você começa a equilibrar essas questões, com o auxílio da homeopatia também, equilibrando o físico, mental e emocional, esse problema tende a se equilibrar e, a longo prazo, desaparecer. Agora vamos abordar um pouco, falar um pouco dos livros, se você quiser mostrar os livros, né, que você tem aí, onde as pessoas podem encontrar. Eu acho que você poderia, antes da gente começar a falar da homeopatia na natureza e nos animais, se você quiser já fazer uma divulgação, mostrar aquele folder do curso, porque senão depois pode faltar tempo, né? Então, eu estou organizando o curso. Mostra para a câmera ali, ó. Isso aqui, Deixa ele fazer um close aqui. Isso, olha lá. Mostrar melhor. Esse é um curso de homeopatia popular aplicada a pessoas, animais, plantas, solo, água e ambientes, que é um curso que eu estou abrindo aqui em Lumiar. Então, esse curso também está acontecendo, já está em andamento em Teresópolis e está começando também em Petrópolis. Então, é um curso vinculado com a Universidade Federal de Viçosa e que tem por objetivo exatamente socializar essa cura da homeopatia não só nos seres humanos, mas também em todos os seres vivos. No meio ambiente, na natureza, né? Como é que você... É um curso, só terminando assim, é um curso corrido que começa em março, vai começar dia 10 de março. 10 de março. E vai até dezembro de 2018. Em que local lá de Lumiar que é dado? Vai ser no Espaço Terapêutico e Holístico Mãe d'Água. É no centro ali? Na verdade, é um pouquinho antes de chegar em Lumiar, em Santiago. Um pouco antes. Uns 4 quilômetros antes de chegar em Lumiar. Antes de Lumiar. É um espaço na beira do rio, no meio da mata. É um espaço muito, muito bonito, assim, né? Então, o objetivo da gente trabalhar algumas das questões que a gente está falando aqui bem rapidamente nessa entrevista. A homeopatia é uma área muito grande, né? Como eu falei, tem 4 anos de formação.
gente poderia ficar aqui horas falando de homeopatia, né? Agora, como você tinha falado, né, da gente falar um pouquinho para parte de homeopatia em animais e plantas. E na natureza, né? No meio ambiente, né? Exatamente. Você poderia, como é que você usa, ou como é que se usa hoje a homeopatia nos animais, como é que os veterinários usam? Então, a homeopatia em animais, ela surgiu junto com o Hahnemann. O Hahnemann, que criou a homeopatia, ele tratou, logo de início ele percebeu que o que ele estava colocando como terapia era aplicado não só para os seres humanos, mas para toda a natureza e todos os seres vivos, desde micro-organismos até nós, seres humanos. Então, no início, ele já tratou o cavalo dele de uma inflamação ocular com resultados muito efetivos. Então, ele viu, desde o início, a homeopatia já surgiu para ser humano e já começou também esse trabalho de homeopatia em animais. E, no início, 1920 e pouco, 1930, o Rudolf Steiner, que criou uma linha que se chama antroposofia, que também usa substâncias diluídas, né, muito parecido com a homeopatia, ele começou a usar a homeopatia em plantas. E de lá também, né, de mais ou menos 100 anos, 90, 100 anos, vem esse trabalho de homeopatia em plantas. Então, a homeopatia em animais, ela vai ter uma base muito parecida com a homeopatia em seres humanos. A gente ter a potencialidade de tratar doenças agudas que aparecem de forma muito aguda na pessoa, numa pessoa ou num animal, de forma muito efetiva, como também a gente pode tratar um cachorro, ou um gado, ou um porco, ou qualquer animal como um todo, vendo também a sua parte comportamental. Porque do mesmo jeito que a gente tem comportamentos, emoções que a gente se desregula, os animais também se desregulam. Então, ontem mesmo eu estava indicando homeopatia para 2 cachorros que mudaram de casa. O dono mudou para o Paraná, é um casal, né, que tem 2 cachorros. O rapaz foi para o Paraná e ela ficou aqui e os cachorros estão em outra casa da amiga dela. E os cachorros começaram a apresentar uma série de novos comportamentos, de desregulações. Igual a gente. Quando a gente muda de casa, sim, a gente tem um desequilíbrio emocional. Então, eu indiquei as homeopatias ontem, vamos ver como é que esse tratamento vai se dar, mas eu acredito que rapidamente os cachorros vão estar mais equilibrados. Então, você consegue perceber isso nos animais também, uma mudança comportamental. Nas plantas, também a gente tem como utilizar. Cada planta tem uma característica específica, então tem uma homeopatia que pega as características. Ou a gente tem, por exemplo, homeopatias feitas dos principais minerais, então é uma forma de você equilibrar os minerais ali no solo, equilibrar os minerais para a planta. A gente utiliza muito a homeopatia feita das doenças, que tem um nome que a gente fala que são os nosódios. Por exemplo, o semelhante cura o semelhante. Então, logo, se você tem uma doença numa planta, você faz uma homeopatia da própria doença para equilibrar aquela doença. Ela agiria como se fosse uma espécie de vacina, vamos dizer assim? Mais ou menos. Na verdade, não é uma vacina porque é uma ideia diferente, né? A vacina ela tem uma outra base, mas ela tem uma ideia de que a mesma coisa que gera doença, quando ela é diluída e agitada, ela vai curar aquela doença, que são experiências que são registradas nesses materiais que eu trouxe. Né? Você então, pode mostrar. Isso aí é um vídeo, né? Esse aqui é um vídeo feito pela Universidade Federal de Viçosa, que aqui nesse vídeo são mostradas 16 experiências de homeopatia no meio rural. Homeopatia para principalmente plantas, animais e ambientes. Então a gente trata ambiente, solo, água, tudo com homeopatia. Então é uma ferramenta de libertação para os agricultores e para os produtores rurais. E aqui também a gente tem uma série de cartilhas que são produzidas pela Universidade Federal de Viçosa e distribuídas nos cursos que trabalham questões tanto de homeopatia para plantas como para animais e até a água, né? Então aqui é uma cartilha mais geral de homeopatia. Esse caderno de homeopatia ele é criado com base em experiências de agricultores no meio rural. Então são mostradas diversas experiências de curas e de equilíbrios de problemas no meio rural, de doenças com homeopatia, não só em plantas, animais, mas água, solo. Aqui tem um caderno específico para animais,
Então, não só de homeopatia, mas também cura pelas plantas medicinais, pela alimentação, musicoterapia, que a gente também vê muito resultado do efeito do som nas plantas, nos animais. Aqui tem um caderno de horta-orgânica familiar com homeopatia. Então, são todos cartilhas produzidas pela Universidade Federal e distribuídas gratuitamente para os agricultores. Então, todos aqui tem escrito embaixo, a distribuição gratuita. E esse caderno que é de homeopatia no saneamento rural. Então, a gente tem experiências bem interessantes no tratamento de esgoto, tratamento de resíduos de casas, de domicílios com homeopatia também e outras técnicas, não só homeopatia. Interessante, né? Então, a gente tem diversas, aqui são algumas cartilhas que eu trouxe nessa conversa, mas a gente tem mais materiais, mais experiências. Essa conversa hoje é uma conversa que a gente consegue conversar um pouquinho sobre para ter uma noção. É mais uma divulgação, né, do tema, né? O curso que você vai dar, ele tem quanto tempo de duração? Esse curso, como eu te falei, eu tenho uma formação de 4 anos de curso de homeopatia, né? Então, esse curso, ele funciona aos finais de semana. É um final de semana, na verdade, um sábado por mês. E são 10 módulos ao longo do ano. Então, o curso são 10 sábados. São 10 sábados ao longo do ano. Então, vai começar em março e vai até dezembro, um sábado, o dia inteiro de curso ao longo do ano. De manhã até de tarde, né? Começa às 8 horas da manhã e vai até final da tarde. E aí, no final do curso, normalmente eu converso com a turma e vejo se a turma tem interesse em continuar num segundo ano de formação do curso de homeopatia. Então, normalmente isso acontece, então a gente continua com o segundo ano, talvez não com todas as pessoas, mas com uma parte delas. Então, a gente aprofunda em outros temas, né? E as pessoas recebem um certificado? Esse curso é certificado pela Universidade Federal de Viçosa. Então, esse curso acontece desde a década de 90, então ele tem mais de 20 anos de existência. E hoje em dia tem vários instrutores que dão esses cursos. Assim como você, tem outros colegas seus. Exatamente. Então, assim, nesse ano passado tinha mais de 20, eu não sei exatamente quantas, porque são muitas turmas espalhadas principalmente em Minas Gerais. Mas por volta de umas 25, 30 turmas agora no ano que passou, em 2018. Aí o certificado vem... Pela Universidade Federal de Viçosa. Vem assim com a marca da universidade. Vem com a logo da universidade, é emitido pela divisão de extensão e em coligação com o departamento de fitotecnia. Então esse programa é um programa de extensão universitária, né? É um programa de extensão universitária que tem o objetivo de divulgar a ciência da homeopatia para a população. Esse certificado, ele dá um valor muito grande, porque a Viçosa é uma universidade muito consagrada, muito conceituada. A gente vê trabalhos feitos por eles. Muito bonito. Eu acho que vale a pena. Você tem vagas ainda para esse curso, Rafael? Então, só falando outras questões assim do curso, esse curso ele é organizado pelo professor Casale, em Viçosa, já tem muito tempo. E o professor Casale, ele tem um trabalho lá na universidade ele dá disciplinas de homeopatia tanto para programas de graduação e pós-graduação. Ele é do departamento de fitotecnia da universidade. E ele já orientou assim, dezenas de teses de mestrado e doutorado de homeopatia em plantas. Então, muitos dos conhecimentos que a gente trabalha, alguns dos conhecimentos que a gente trabalha no curso vêm de trabalhos científicos realizados dentro da Universidade Federal de Viçosa. O curso, assim, ele vai começar agora dia 10 de março, já está com mais da metade da turma fechada, então, assim, a gente está com poucas vagas, mas ainda tem algumas vagas e caso tenha muito interesse também, se tiver muita procura, a gente pode tentar abrir uma segunda turma. Como é que a pessoa vai? Como é que a pessoa se inscreve? Aonde que é? A inscrição vai ser direto comigo, né? Então é pelo telefone 22981. Eita, esqueci meu telefone. E eles têm 8158-8292. Repete com calma, né? 22981588292. Por esse telefone eles falam com você. E pessoas que vão muito lá para aquele lugar lá, para Lumiar, para São Pedro, que morem ali,
E como é que eles acham esse espaço? De repente pode ir lá e se inscrever lá ou não? Na verdade, a inscrição é melhor você fazer comigo ou pelo telefone. Também tem meu e-mail. O e-mail é rafael.cy@yahoo.com.br. Então pode mandar o e-mail ou o telefone na 229-8158-8292. Me contacta e próximo ao curso eu vou entrar em contato com toda a turma na semana do curso com um mapinha certinho mostrando onde que é. Onde acha o espaço. Onde acha o espaço para todo mundo chegar certinho, né? Tá bem. Nesse primeiro dia de curso. Ô Rafael, nós estamos aí terminando o tempo do programa. Eu agradeço muito a sua vinda aqui. Acho que é muito importante, principalmente para as pessoas que residam em área rural, que gostem da terra, de trabalhar a terra, né? Muito útil as informações. Eu gostaria então que você se despedisse para nós encerrarmos o programa. Eu queria agradecer a todos que acompanharam a entrevista, que se informem sobre a homeopatia, que se informem também sobre uma nova forma de se tratar, de se curar e de se alimentar também, né? De uma forma mais equilibrada. Eu acho importante a gente se empoderar do nosso processo de saúde e a homeopatia ela é um campo que traz isso para a gente, né? Que a gente tenha consciência da nossa saúde alimentar, física, emocional, mental, energética. Meus amigos, eu agradeço a atenção de vocês e espero que tenham aproveitado dessas informações e aqueles que quiserem, procurem lá o Espaço Mãe d'Água em Santiago. Se tiver dúvida é só perguntar por ali, que todo mundo informa, e entrem em contato com o Rafael aos sábados lá. Um abraço para todos e até semana que vem. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.